Olá, boa noite, tudo bem? Respeitáveis alunos da nossa disciplina de Direito Ambiental, da Faculdade Raízes, sejam bem-vindos. Pessoal, vamos lá. Lembrando que a nossa aula está sendo gravada e eu postarei para os senhores, no nosso ambiente virtual. Doutores, vamos aos recados. Primeiro, na próxima semana, a partir do dia 18 até o dia 24, será a nossa segunda verificação de aprendizagem. Como sempre, este professor que nos fala, no momento inicial da nossa aula, ele passa os recados, depois faz a revisão do conteúdo e depois vamos ingressar em matéria nova. Turma, atenção, tem duas tarefas no nosso ambiente virtual. Uma tarefa da aula 6 e uma tarefa da aula 5, que é o caso prático. Elas já estão disponíveis há muito tempo, turma. Então, eu estou aguardando o envio dos senhores, tá? Olha só, lembrando que essas atividades, elas servem e servirão para ajudar os senhores, tá bom? Lembrando que a nossa prova, ela terá 10 questões, tá certo, turma? Lembrando que das 10 questões, essas questões serão randomizadas, este professor, ele mandará as questões para o banco de dados e ficará disponível para os senhores. Bom, vamos lá. Prova do dia 18 ao dia 24. Conteúdo da prova. Nós vamos cobrar aula 5, que é responsabilidade administrativa, responsabilidade civil e responsabilidade penal por danos ambientais. Quando falamos da responsabilidade penal e administrativa bem como civil, faço alusão à Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Já trabalhamos a parte geral, a parte especial, o artigo 70 até o 76, que trata da responsabilidade administrativa de forma específica. Bom, na aula passada, inclusive, revisamos, doutores? E falamos também, pessoal, da política nacional do meio ambiente na aula passada. Bom, pessoal, além de tratarmos a política nacional do meio ambiente, agora, momento da nossa aula que vamos revisar, depois eu vou falar para os senhores de licenciamento ambiental, tá certo? Nós vamos tratar do licenciamento ambiental. Pessoal, além do licenciamento ambiental, pois eu estou tratando de política nacional do meio ambiente, o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, eles compõem aí, os instrumentos da política nacional do meio ambiente. Por isso a importância de falarmos desse assunto. Ademais, esse assunto é muito cobrado no exame da ordem, bem como em concurso público, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, turma, passando agora, já falamos da nossa prova, que será na próxima semana, terá início no dia 18, vai até o dia 24. Conteúdo da prova, aula 5 e aula 6. Todo o material já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem e tem duas tarefinhas para ajudar os senhores. Sobre crimes ambientais, da parte especial da legislação penal especial, que é a Lei 9.605 de 98, e outra atividade que são apenas 4 perguntas sobre a política nacional do meio ambiente, tá bom? Então, vamos lá. Turma, atenção. Professor, avaliação de impacto ambiental, ou seja, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente e licenciamento ambiental, que são tópicos da aula 7, cairá na segunda VA? Não, eu não vou cobrar, tá bom? Já estou ministrando conteúdo, porém esse conteúdo ficará para a semana ou para a terceira VA, tá certo, doutores? Lembrando que já estamos caminhando, para a fase final do nosso período. Pessoal, vamos que vamos. Revisão da nossa política nacional do meio ambiente. Eu vou aqui compartilhar a tela com os senhores para que possamos revisar. Atenção, turma. E eu falarei de uma forma de uma forma rápida, tá certo? E com relação à política nacional do meio ambiente, nós já trabalhamos esse tópico na aula passada. Sendo assim, doutores, este professor agora vai revisar ao pessoal que está chegando agora no ambiente, lembrando que agora eu estou retomando os estudos, vou revisar a política nacional do meio ambiente, que já trabalhamos no último encontro. Então, olha só, eu vou tratar agora da Lei 6938, vou revisar a política nacional do meio ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Pessoal, lembrando que essa lei, ela estabeleceu todo um arranjo institucional visando o quê, turma? Visando a proteção
ambiental, tá certo? Pessoal, também a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, ela definiu medidas de gestão a serem tomadas pela administração pública, né? E vou repetir, estabeleceu todo um arranjo institucional. Bom, já mostramos o tópico da nossa revisão. Infelizmente, a nossa conexão não está muito boa. Então, este professor, né, vai fazer a revisão da Política Nacional do Meio Ambiente aqui, verbalizando para os senhores, dialogando com os senhores. Surgiu dúvida, pode chamar a nossa atenção e o professor para. Vamos lá. Então, olha só, a Política Nacional do Meio Ambiente, doutores, ela estabeleceu todo um arranjo institucional, né? E ela, obviamente, ela busca tratar da proteção do meio ambiente, do equilíbrio ambiental para toda a nação. Bom, e esse arranjo institucional, ou esses órgãos que compõem a Política Nacional do Meio Ambiente, ficaram conhecidos como SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá bom? Então, olha só, turma, continuando aí, né, os nossos estudos. Falamos também do conceito de SISNAMA, que é um conjunto de órgãos e instituições que nos níveis federal, estadual e municipal, né, são encarregados da proteção do meio ambiente. Esse foi o conceito do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Atenção para quem está chegando agora, eu estou revisando Política Nacional do Meio Ambiente. Já falamos da responsabilidade administrativa, que será cobrada na nossa segunda verificação de aprendizagem, na nossa prova, que ocorrerá na próxima semana. Falamos de responsabilidade civil por dano ambiental, de responsabilidade penal por dano ambiental. Falamos também de Política Nacional do Meio Ambiente. Por isso, esse professor está revisando o assunto da última aula, que foi Política Nacional do Meio Ambiente. Turma, continuando. Então, SISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Nada mais é do que um conjunto de órgãos que nos níveis federal, estadual e municipal estão encarregados ou são encarregados pela proteção do meio ambiente, tá bom? Vamos lá. Pessoal, continuando. Ainda, né, nesse dispositivo legal que estamos comentando, o artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, ele apresentou aspectos conceituais. Por exemplo, conceito de meio ambiente, conceito de poluição, conceito de degradação da qualidade ambiental, conceito de poluidor, vamos revisar? Meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite a abriga e rege a vida em todas as suas formas. Conceito de meio ambiente, acabamos de citar. Conceito de poluidor, pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado, que direta ou indiretamente for responsável pela degradação do meio ambiente. Então, estes foram alguns conceitos, né, que a lei traz. Pessoal, a Política Nacional do Meio Ambiente também, ela possui, né, objetivos. Dentre eles, né, eu faço alusão aí, um dos principais, né, que seria relevante, que inclusive é a base legal do princípio da natureza pública da proteção ambiental, que está no artigo 2º da Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que estamos tratando, artigo 2º, inciso 1, que é a base legal para o princípio da natureza pública da proteção ambiental. Relembrando, a ação governamental, né, na manutenção do equilíbrio ecológico, visando o quê? Visando o equilíbrio ecológico para toda nação, né? Visando a proteção desse bem ambiental, tendo em vista o seu uso coletivo. Ainda, né, dentro aí desses princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, faço alusão à racionalização do uso do solo, planejamento e fiscalização dos usos dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas, controle e zoneamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras, incentivos à pesquisa de tecnologias orientadas para quê? Para o uso racional da proteção dos recursos naturais. Ainda dentro desses princípios, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação. Pessoal, olha aí, esse dispositivo que estamos comentando dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente sofreu influência lá da Declaração de Estocolmo do ano de 1972, que tratou da educação ambiental. Posso comentar? Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive visando, né, essa educação para a comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do ambiente. Bom, turma, objetivo geral dessa lei? Bom, obviamente, né? O objetivo geral é a preservação, melhoria,
recuperação da qualidade ambiental, né? Propiciar a vida, visando assegurar em todo o país, pois estamos tratando de política nacional do meio ambiente, condições ao desenvolvimento socioeconômico, tá certo, doutores? E a proteção à dignidade da vida humana. Lembrando que esse dispositivo do objetivo geral está no artigo 2º da Lei 69.38 de 81. E os objetivos específicos, né? Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, definição de áreas prioritárias de preservação e de ação governamental em todo o país, né? Obviamente, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Também, estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, difusão de tecnologias, né, doutores? Obviamente, preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas ao quê? A utilização racional desses recursos, né? E olha só, ainda, né, pessoal, no artigo 4º, inciso 7º, estamos comentando aí os objetivos gerais, artigo 4º, inciso 7º, inclusive, é a base legal, né, do princípio poluidor-pagador, que eu vou comentar agora. Olha só, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de reparar e ou indenizar os danos causados, e ao usuário, olha o usuário pagador, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos, tá bom? Bom, pessoal, ainda continuando, lá no artigo 5º a lei trata das suas diretrizes, né, que são normas e planos visando o quê? Orientar a ação dos governos, ou seja, da União, dos Estados, Distrito Federal, territórios e dos municípios, buscando o quê? A preservação da qualidade ambiental, né? Pessoal, ainda um assunto que eu comentei na aula passada, eu comento agora, é na organização do CISNAMA, que é muito cobrado em concurso. Lembrando que CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que são os órgãos ou entidades que visam o quê? Tratar da proteção ambiental. Olha só, nos moldes lá do artigo 6º da lei que estamos tratando, que é a 6938, a composição do CISNAMA é a seguinte: órgão superior, que é o Conselho de Governo, visa o quê? Assessorar a Presidência da República acerca da Política Nacional do Meio Ambiente. Órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Órgão central, Ministério do Meio Ambiente. Órgãos executores, IBAMA e ICMBio, lembrando lá do princípio do limite do poder de polícia ambiental. Órgãos seccionais, secretarias estaduais do meio ambiente. E órgãos locais, que são as secretarias municipais do meio ambiente. Nessa ordem, inclusive, no que tange a questão da hierarquia, tá bom? Doutores, lembrando que este professor que nos fala, está falando, obviamente, né, de uma forma mais rápida, pois o mesmo já tratou desse assunto, né? Pessoal, ainda dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, gostaria que os senhores lançassem um olhar, depois, de forma mais específica, depois já comentamos, nas competências do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Em especial, lá no seu artigo 8º, tá, turma? Lembrando que competência do CONAMA estabelecer, mediante proposta do IBAMA, né, normas e critérios para o licenciamento ambiental de obras que forem potencialmente ou efetiva ou potencialmente poluidoras, né, a ser concedido pelos estados. Competência com relação aos licenciamentos a ser concedido pelos estados. Competência pode cair na próxima prova, hein? A ser concedido pelos estados e sempre supervisionado pelo IBAMA, tá bom, turma? Então, vamos lá. E com relação ainda ao artigo 8º, né, que nós comentamos, estabelecer de forma privativa normas e padrões nacionais, né, de controle da poluição por veículos, automotores, aeronaves, embarcações, né, mediante a audiência dos ministérios competentes, obviamente. Turma, cumpre ressaltar que o ministro do Meio Ambiente é, sem prejuízo das suas funções, o presidente do CONAMA. Bom, e falando agora, pessoal, dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente nos moldes do artigo 9. Bom, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, né? Dentro da avaliação de impactos ambientais, nós vamos tratar agora do estudo de impacto ao meio ambiente, do relatório de impacto ao meio ambiente, né? E o licenciamento ambiental também, obviamente, ele é um instrumento, né,
da Política Nacional do Meio Ambiente, que está no artigo 9 da Lei 6938 de 1981. Tá certo? Ainda, só revisando, incentivos à produção de tecnologia é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, criação de espaços territoriais especialmente protegidos, Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, ainda instituição de relatório de qualidade do meio ambiente, garantia de prestação e informações relativas ao meio ambiente, cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras de recursos ambientais e instrumentos econômicos, né? Que esses instrumentos econômicos serão tratados lá na atividade, na tarefa que o professor lançou no ambiente virtual, que são 4 perguntas, né? Artigo 9A, dentre outros, da Lei 6938 de 81, ou seja, concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Bom, pessoal, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o que nós queríamos ressaltar são esses pontos. Agora, eu vou passar para o tópico, eu vou dividir a tela aqui com os senhores, né, para que os senhores possam ver, para o tópico da avaliação de impacto ambiental, que é um grande gênero, sendo suas espécies o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Neste momento, eu falo, né, do licenciamento ambiental de forma geral. Turma, vou conversar muito com os senhores agora neste ponto, né? Estou dividindo a tela aqui. Para quê? Porque esse assunto é muito cobrado em concurso público. Porque a atividade ou obra que for efetiva ou potencialmente poluidora deverá submeter-se a uma análise e controle prévios, para que eu possa ter a minha licença ambiental, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Vou conversar um pouco com os senhores aqui sobre o licenciamento ambiental. Então, se a minha atividade é potencialmente poluidora, eu estou criando aqui no nosso município, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, né, como exemplo, eu tenho um grande empreendimento que pode gerar danos profundos, degradação significativa da fauna e da flora no nosso município. Pessoal, se a minha atividade for nos moldes do artigo 225 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 4º, né? Se a minha atividade for potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, eu preciso apresentar o estudo de impacto ambiental, a que se dará publicidade para que eu possa ter a minha licença ambiental. Então, a avaliação de impacto ambiental, que é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que acabamos de estudar, pessoal, essa avaliação de impacto ambiental, doutores, é o grande gênero, sendo suas espécies, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Professor, quando eu preciso apresentar a RIMA? Quando a minha atividade for potencialmente causadora de significativa degradação ou quando a autoridade competente o exigir. Qual seja a autoridade? A autoridade que estiver realizando o licenciamento ambiental. Olha a competência. De quem é a competência para tratar ou para realizar o licenciamento ambiental? Regra geral dos estados. Lembrando que acabamos de comentar, sempre supervisionado pelo IBAMA, tá certo? Então, seu empreendimento, né? Se ele, por exemplo, for afetar mais de um estado, quem vai licenciar? Tem que ser o IBAMA. Atenção! E se o IBAMA, né? E se esse empreendimento for dentro do estado de Goiás, ele pode ser, o licenciamento ambiental será realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente? Sim. Pode ser supervisionado pelo IBAMA? Sim. A competência do IBAMA é supletiva, de acordo com a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. E quando eu falo de licenciamento ambiental, senhores, já tem um tópico lá no nosso ambiente virtual, tratando das resoluções que os senhores vão precisar, né? Que é as resoluções específicas do CONAMA que regulam a matéria. Resolução 01, Resolução 06, Resolução 09, bem como a Resolução 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas já está disponível no nosso ambiente virtual. Então, vamos lá. Professor, me explica mais. Se a sua atividade, se a nossa atividade é potencialmente causadora de significativa degradação, por exemplo, indústria que transporta produtos tóxicos.
Tá, se a minha atividade é potencialmente causadora de significativa degradação, para que eu possa ter a minha licença ambiental, eu preciso apresentar um estudo de impacto ambiental? Sim, e esse estudo, que é um documento técnico, que é um documento complexo, que é um documento científico, precisa ter o quê? Precisa ter um relatório, que é o relatório de impacto ao meio ambiente. Vamos lá? Só vou mostrar para vocês aqui, doutores, compartilhar a tela com os senhores, a legislação pertinente, tá? Com relação ao EIA-RIMA. Olha só, doutores, quando falamos de licenciamento ambiental, de estudo de impacto ambiental, nós vamos tratar em especial, né, ou vamos utilizar a nossa Constituição Federal, Resolução 01, 06, 009 e 237 do CONAMA, Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Complementar 140 e assim sucessivamente. Vamos comentando agora, né, doutores? Lembrando que o tópico que está sendo tratado agora, que é licenciamento ambiental EIA-RIMA, não será cobrado na nossa segunda VA. Tema da nossa segunda VA, responsabilidades por danos ambientais, quais sejam administrativa, civil e penal, e política nacional do meio ambiente, ou seja, aula 5 e aula 6, que todo o conteúdo já está disponível lá no ambiente virtual, bem como tem duas tarefas, uma sobre crimes ambientais e outra sobre política nacional do meio ambiente, para complementação da nossa nota. Tá certo, turma? Voltando, então, eu quero dividir a tela com os senhores novamente, aqui sobre o estudo de impacto ambiental. Bom, olha só, o que comentamos agora sobre a legislação disciplinadora da avaliação de impacto ambiental. Lei 6.803, ela tratou, né, sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial, lembrando que, em especial das áreas críticas de poluição, professor, se a minha atividade for potencialmente poluidora, então, né, atenção, para que eu possa ter a minha licença ambiental, o meu cliente, eu enquanto advogado, ele precisa apresentar estudo de impacto ambiental e relatório e o respectivo relatório de impacto no meio ambiente? Sim. A autoridade competente, o órgão licenciador, pode exigir? Deve. Vou perguntar de novo. Pode exigir? Deve exigir. Olha aí, meninos. Lei 693881, né, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Olha aqui, Resolução CONAMA 01 de 1986, né, que tratou aí, inclusive, existe um equívoco na Resolução 01, que falou todas, aí logo no início dessa resolução, todas as atividades modificadoras do meio ambiente, nela, exemplificativamente listadas, dependiam de elaboração de EIA-RIMA. Pessoal, todas as atividades modificadoras do meio ambiente, sendo assim, todas as atividades, ao meu ver, né, se eu tenho uma atividade, um simples pit dog, ele vai modificar o ambiente, né? Um simples supermercado vai modificar o ambiente naquela região. Sendo assim, todo mundo precisava apresentar EIA-RIMA. Pessoal, foi um equívoco, que a Constituição Federal, lembrando que, olha só, a Resolução 01 do CONAMA é de 86, a Constituição Federal, que é de 88, no capítulo 6, título 8, artigo 225, lá no seu parágrafo 1º, inciso 4º, corrigiu esse equívoco. Daqui a pouco eu mostro. Meninos, Resolução CONAMA 06 de 1987, ela dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação digital, né? Se eu solicitei a minha licença, eu preciso publicar, né, em jornal de grande circulação. Se eu conseguir a minha licença ambiental, eu também preciso publicar. Tá certo, doutores? Resolução 09 do CONAMA, que regulamentou, que também é de 87, a realização de audiências públicas. Olha aí. E a Resolução 237, dou um salto, que também é de 97, ela deixa claro que a avaliação de impacto ambiental, que chamamos de estudos ambientais, é um gênero. Turma, sendo suas espécies, o estudo de impacto e o relatório de impacto ao meio ambiente. Tá? Turma, voltando aqui para a Constituição Federal. A Constituição Federal corrigiu o equívoco da Resolução 01 de 86 do CONAMA, que regula o licenciamento ambiental. Lembrando que não são atividades simplesmente modificadoras, atividades causadoras de significativa degradação ambiental. Então, professor, voltando aqui, pessoal, para o nosso diálogo. Pré-requisito para que eu tenha, ou para que o meu cliente tenha que apresentar um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ao meio ambiente. Obviamente,
atividade causadora de significativa degradação ambiental. Turma, o documento, leia-se, o estudo de impacto ambiental é um documento técnico, é um documento científico, é um documento complexo, é um documento elaborado por equipe multidisciplinar, engenheiro civil, engenheiro ambiental, advogado, né, assessoria jurídica desse estudo de impacto ambiental, historiadores, ou seja, é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Doutores, atenção, quem paga o custeio é de responsabilidade de quem? Do empreendedor. O empreendedor é o responsável. Professor, já que o senhor está adiantando o assunto, falando aí do estudo de impacto ambiental, doutores, o estudo de impacto ambiental é um documento técnico, científico, com dados científicos, com estudos científicos específicos acerca do empreendimento, laudos, né, acompanhamento de geólogo, engenheiro civil, engenheiro ambiental. Já o relatório de impacto ambiental, doutores, ele é um documento simplificado, objetivo, conclusivo. O relatório de impacto ambiental são as conclusões do estudo de impacto ambiental. A resolução 09 que nós comentamos de 87 do CONAMA, ela regulou as audiências públicas. Numa audiência pública, eu posso sim apresentar documentos técnicos, científicos que compõem o estudo. Mas, olha só, turma, eu vou apresentar, obviamente, para todos que estão presentes, doutores, de forma clara e objetiva, as conclusões que estão inseridas aí no relatório de impacto ao meio ambiente. Então, voltando, pessoal, quais são as atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental? São todas as atividades nos moldes, né, da Resolução 01 de 86 do CONAMA, lá no seu artigo 2º, todas as atividades, obras e empreendimentos que utilizem recursos ambientais que sejam considerados efetivos ou potencialmente poluidores. Acompanharam? Bem como no anexo 1 da Resolução 237 do CONAMA. Professor, dá exemplo. Pessoal, a resolução do CONAMA, em especial a 01, ela tem atividades, ela tem um cunho exemplificativo, tais como, por exemplo, estradas com mais de 2 faixas, né? Ferrovias, portos, aeroportos. Essas atividades, quando eu solicito, né, o seu licenciamento ambiental, obrigatoriamente consideradas efetivas ou potencialmente poluidores. Obrigatoriamente eu vou precisar de apresentar o EIA-RIMA. E as demais atividades? Doutores, se o órgão julgar necessário ou se o órgão licenciador entender que a atividade é potencialmente poluidora, ele não pode, aliás, ele pode, mas a palavra correta é, ele deve exigir o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Portanto, professor, pré-requisito para apresentar a EIA-RIMA no procedimento de licenciamento ambiental. Pré-requisito é atividade que for ou causadora, né, de significativa degradação ambiental. Continuando ainda, doutores, olha só, conceito aí de licença ambiental. O que é a licença ambiental? A licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão competente ele estabelece condições, né, para quem? Para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais que foram consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o poder público, o órgão competente, IBAMA, né, Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou Secretaria Municipal do Meio Ambiente, vai estabelecer as condições, né, para o funcionamento da sua atividade. Continuando aí, doutores, e o licenciamento ambiental, professor? É o procedimento administrativo destinado a quê, doutores? A licenciar as atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, que forem efetivas ou potencialmente poluidores. Esse conceito está lá no artigo 2º, inciso 1, tá? Da Lei Complementar 140 de 2011. Tá bom, turmas? Então, o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo e a licença é o ato administrativo. Está aí a distinção entre os dois. Espero que todos tenham entendido. E a licença prévia? Falando das licenças, nós possuímos a licença prévia, licença de instalação e a licença de operação ou funcionamento. Licença prévia
tem a validade máxima de 5 anos. Ela será concedida na fase preliminar. Eu apresento ali, né, para o órgão licenciador do checklist, projeto de empreendimento, documentos pessoais do empreendedor, bem como pessoa física, pessoa jurídica, né? Todas as nossas intenções. Bom, e ela terá uma validade máxima de 5 anos. E a licença de instalação? Ela vai autorizar a instalação do seu empreendimento, né, doutores? Terá uma validade máxima de 6 anos. E a licença de operação? Ela vai autorizar o funcionamento da sua atividade. Terá uma validade de, no mínimo, 4 anos e de, no máximo, 10 anos. Professor, e quando a licença estiver vencendo? Atenção, doutores, para quem estiver prestando assessoria jurídica ambiental. 120 dias antes, aí nos moldes do artigo 18, parágrafo 4º da resolução 237 de 97 do CONAMA, 120 dias antes do vencimento, eu preciso requerer a licença de renovação. Professor, se eu preencher, atenção, se o meu cliente preencher todos os requisitos para a licença de renovação e o órgão licenciador demorar 5 anos para conceder, pessoal, a partir do momento que fez o requerimento, apresentou toda a documentação necessária nos moldes do artigo 18, parágrafo 4º da resolução 237 do CONAMA, de 97 do CONAMA, o seu cliente estará de acordo com a legislação, mesmo que o órgão competente, leia-se Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou o IBAMA demore aí 5 anos, 2 anos, 3 anos para conceder a renovação. Tá certo, doutores? Tranquilos? Então, a licença de renovação, ela deverá ser requerida 120 dias antes do vencimento da licença de operação. Revisando, licença prévia tem uma validade máxima de 5 anos, licença de instalação, validade máxima de 6 anos, e a licença de operação terá uma validade de no mínimo 4 e no máximo 10 anos. Tá bom, turma? E a licença de a renovação da licença de operação? Eu vou ter que requerer 120 dias antes do vencimento dessa licença de operação, conhecida também como LR, né? Que é a licença de renovação. Mas, tecnicamente falando, é o pedido de renovação da licença de operação. Ou alguns órgãos utilizam a nomenclatura licença de funcionamento. Bom, olha só. E o prazo máximo para o órgão analisar o seu pedido, doutores, será de 6 meses. Porém, se for necessário realizar estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente ou audiência pública, o prazo, né, será de 12 meses, nos moldes do artigo 14, tá, pessoal? Aí, da nossa resolução 237, tá bom? E os prazos estipulados, né, nesse artigo 14, eles podem ser alterados, desde que justificados, tá, pessoal? E com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente, tá certo? De forma devidamente fundamentada. Lembrando que o estudo de impacto ambiental, ele será apresentado para as atividades que forem potencialmente causadoras de significativa degradação, nos moldes do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, tá? Pré-requisito. Bom, lembrando também que o estudo, ele é de maior abrangência, é um documento técnico, científico, relatórios são as conclusões do estudo, ele é um documento objetivo, simplificado, tá certo? Olha só, então o estudo de impacto ambiental é o todo, é um documento complexo, é detalhado, científico, com linguagem científica, elaborado por equipe multidisciplinar, tá certo? Olha só, e tem como objetivos transparência administrativa, tá? Consulta aos interessados e motivação da decisão ambiental. Base legal, já falamos da base legal, né? Que é o artigo em especial, artigo 2º da resolução 01 do CONAMA. Pressuposto, atenção, quando eu vou apresentar o estudo? Quando houver significativa degradação ambiental, quando a atividade for potencialmente poluidora, tá certo? E, sem dúvida, né, doutores, quando falamos de licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente, são ferramentas que vão proporcionar o licenciamento ambiental, porque eu apresento todos os aspectos positivos e negativos do empreendimento. Bom, e olha só, meninos, lembrando do princípio da obrigatoriedade. Lá no artigo 2º da resolução 01 do CONAMA, tem um cunho exemplificativo. As atividades listadas lá, estradas com mais de 2 faixas, ferrovias, portos, aeroportos, não tem discussão. Eu sou obrigado a apresentar o EIA-RIMA para que eu possa ter a licença ambiental. Mas, se o órgão licenciador
julgar que a atividade é potencialmente poluidora, ou se a atividade for potencialmente poluidora e não estiver listada nas resoluções 237 e 01 do CONAMA, o órgão não pode. Turma, ele deve solicitar ou exigir o EIA-RIMA para conceder a licença ambiental, tá bom? Lembrando que o estudo de impacto ambiental e o seu relatório são documentos que devem ser elaborados antes, né? Antes da concessão da licença. Então, eles têm que, não adianta eu conceder a licença ambiental e depois eu apresentar a EIA-RIMA. Por quê? No estudo de impacto ambiental eu apresento todos os aspectos positivos e negativos do meu empreendimento. Já falei da competência, regra geral. De quem é a competência? Dos estados, né? Quando for interesse da União, a competência será de quem? Do IBAMA. E sempre o IBAMA poderá fiscalizar, né, o licenciamento ambiental. Lembrando que o município pode, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pode licenciar, claro, se ela possuir equipe com, obviamente, devidamente cadastrada, né, doutores? Essa equipe tem que ser uma equipe multidisciplinar e ela tem que possuir todos os servidores que... exemplo, dá um exemplo, professor. Tem que ter engenheiro ambiental, obviamente, né? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela necessita de todo um aparato, de todas as condições para que ela possa conceder essa licença. E essa habilitação da equipe multidisciplinar que vai participar do estudo será feito no Cadastro Técnico de Atividades, Federal de Atividades, que está lá na Política Nacional do Meio Ambiente, e sempre supervisionado pelo IBAMA. E a equipe multidisciplinar que vai elaborar o estudo e o seu relatório, doutores, lembrando que ela tem responsabilidade, tá? Pode até cometer crime próprio lá do artigo 69A da Lei dos Crimes Ambientais. Vocês se lembram que nós comentamos na aula passada? Tá bom? E a responsabilidade é do empreendedor e da equipe. Será de todos, né? E quem vai bancar, de acordo com o artigo 8º da Resolução CONAMA, o custeio será de responsabilidade de quem, doutores? Será de responsabilidade do empreendedor. E a responsabilidade administrativa, civil e penal é de quem? Tanto do empreendedor quanto da equipe. E, professor, quando falamos aí, né, do princípio da publicidade e participação, tem que ocorrer? Tem. Dá um exemplo, audiência pública. A resolução 09 do CONAMA, bem como a 237, tratou aí das audiências públicas. A resolução 09 do CONAMA, no artigo 2º, fala quando será realizada a audiência pública no procedimento de licenciamento ambiental? Quando o órgão competente julgar, por solicitação de entidade civil, atenção, por solicitação do Ministério Público e a pedido de 50 ou mais cidadãos. É um momento de diálogo, né? Onde o órgão licenciador presta informações, né? E a população ela vai participar. E temos os mecanismos de controle, que são os comunitários, por exemplo, por meio de audiência pública, controle administrativo, que é exercido pelo órgão licenciador, e o judicial, que é exercido pelo Poder Judiciário, em especial, faço alusão aí ao Ministério Público. Bom, doutores, nossa aula está terminando, eu vou chamar os senhores novamente, lembrando que falamos de Política Nacional do Meio Ambiente e de licenciamento ambiental. Lembrando que licenciamento ambiental e EIA-RIMA não cai na nossa prova, tá? Eu vou encerrar a nossa aula agora e chamo os senhores de novo para a nossa nova reunião, para que possamos sanar todas as dúvidas e continuar com a